laceless O sneakers. sucesso nos anos 80 de tênis especiais, um skate que flutua e, é claro, viagem no tempo, onde ele vai e volta no tempo usando um DeLorean, que é uma máquina do tempo feita através de um DeLorean antigo inventado pelo Dr. Louco Emmett Brown. No filme, ele ultrapassa os limites do tempo do passado e futuro para poder corrigir os erros do presente. E esta noite nós vamos obter este mesmo sentimento de viajar para o futuro outra vez. Só que dessa vez, não através de um filme de ficção científica, mas através da realidade do reino da Bíblia, para ver o que Deus parou para os seus filhos no período de 1000 anos, quando o Senhor Jesus Cristo reinará com seus santos. Boa noite, eu sou o seu humilde apresentador, irmão Yuli Villamin, e bem-vindos ao episódio de celebração do 1 milhão de downloads da Verdade Inédita da Bíblia. Graças a Deus por mais essa oportunidade de servi-los. Me deixe fazer a parte do protagonista, entrando no DeLorean para fazermos uma viagem pelo tempo e testemunharmos de primeira mão o que está preparado para nós no período de 1000 anos, que nos dará esperança e força para perseverar nesta batalha por todas as dificuldades, injustiças e problemas que estamos enfrentando nesta vida presente. Então, se todos vocês já estão prontos, por favor, coloquem os cintos, se preparem e vamos para viajar neste futuro para descobrir os 1000 anos. E por favor, recebam o homem que vai nos levar nessa viagem, o servo-geral dos membros da Igreja de Deus Internacional, que todos conhecemos como o propagador da verdade, irmão Eli Soriano. Boa noite, irmão Eli. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós ao viajarmos no tempo para o futuro. Irmão Yuli. Boa noite, irmãos e irmãs. E como prometido, este será um episódio muito especial. Nós temos um convidado especial também esta noite. Ela é uma atriz da televisão e modelo de propagandas nas Filipinas e também apresentadora de um programa de entretenimento no YouTube chamado Cool Hub. Irmãos e irmãs, por favor, deem as boas-vindas à nossa convidada muito especial esta noite, senhorita Aira Mariano. Boa noite, irmã Aira. Boa noite, irmão Yuli, irmão Eli. Saudações a todos os nossos ouvintes e aos nossos buscadores da verdade. Eu sou Aira Mariano. Sou muito grata a Deus por ser dada a oportunidade por Deus para me participar desse podcast que realmente abre os olhos e o conhecimento. Aí está. E como nossa convidada especial, você pode fazer as perguntas para o nosso tópico esta noite sobre o período de 1000 anos. Você está animada? Sim, irmão Yuli. Estou realmente animada porque eu fiquei sabendo que você tem muitas perguntas sobre este assunto. Por isso eu convidei você para celebrar conosco esta noite. Sim, exatamente, irmão Yuli. Eu realmente estou preparada também para o que Deus vai nos revelar através do irmão Eli. O que ele vai revelar sobre este assunto, sobre a vida nos 1000 anos. E eu tenho essa pergunta que eu acho que todos os nossos ouvintes, ou a maioria, tem em suas mentes, do que se trata esses 1000 anos. Então, antes de começarmos, nós também prometemos que nós iríamos dar itens de souvenir, como canecos A Verdade Inédita, para os nossos ouvintes esta noite, iríamos sorteá-los. Por isso eu vou pedir, senhorita Aira, para nos ajudar a escolher ou ver quais são os vencedores. Antes de terminarmos o programa, por favor, nos ajude a pegar 5 bons comentários na caixa de mensagens sobre o tópico, e cada um destes ouvintes escolhidos vão receber um caneco de edição limitada do episódio de comemoração de 1 milhão de downloads do podcast A Verdade Inédita, que então serão premiados com estes canecos. Então agora vamos nos preparar para viajar no futuro, para ver como será a vida nesse período de 1000 anos. Irmão Eli? Sim, irmão Yuli. Primeiramente, eu só quero adiantar algo. Sabe, você me conhece há mais de 20 anos, né, irmão Yuli? Sim, irmão Eli, isso é verdade. E eu sempre garanto que toda vez que eu fale a verdade, principalmente em transmissão, na televisão, na internet, ou nesse podcast, ou em todas as atividades de pregação. Eu falo a verdade o melhor que eu posso com a ajuda de Deus na Bíblia. E eu digo amém a isso, irmão Eli, diz o irmão Yuli. Sim, nós temos que concordar quando é verdade, né? Então, para podermos viver o título de nosso programa, realmente, a verdade inédita da Bíblia, não significa que estas coisas que nós estamos abordando aqui são literalmente inéditas ou nunca ouvidas. Talvez elas foram ouvidas ou têm sido ouvidas há muitas centenas de anos atrás. Porém, o que eles ouviram não foi a verdade. Como assim, irmão Eli? Porque
Eles disseram que talvez 100 milhares ou milhões de vezes que o milênio, o período de 1000 anos, eles falaram sobre essas coisas. Você sabia que já há centenas de anos atrás a Igreja Católica tem ensinado as pessoas sobre o milênio? Sim. Então as pessoas já ouviram falar do milênio, mas o que eles ouviram não é a verdade. Então, para vivermos à altura do título desse podcast, A Verdade Inédita, pode ser que eles já tenham ouvido, mas não é a verdade. Então é nossa obrigação fazê-los ouvir a verdade. Você entendeu o meu ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. E às vezes, irmão Eli, eu acho que muitas pessoas, principalmente pregadores modernos, eles ouvem esta verdade que temos falado já há muito tempo, mas eles se recusam a dar ouvidos. Eles se recusam a escutar realmente, como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Então eles ouvem. Sim, é muito possível isto. Por isso eu quero ler do Dicionário Católico Moderno para lhes dar uma ideia do que estou querendo dizer. Você pode ler para mim, por favor, irmão Yuli? Na página 351 do Dicionário Católico Moderno. Este é um artigo do Dicionário Católico Moderno, página 351, sobre o milênio. 1000 anos em que Cristo reinará sobre a terra, até o último dia, baseado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 até 5. Tendo por alguns padres, como Andrew e Ireneus, alguns papas, no caso, acredito, em que o milênio ainda é professado por muitas denominações protestantes, e a Igreja Católica interpreta estes textos como o reino espiritual de Cristo sobre a Igreja, que leva 1000 anos, o que simplesmente significa um tempo indefinido e muito longo. Eu posso dizer que esta coisa publicada pelos católicos, se você for examinar a colocação deles, contradiz essa pequena informação que eles dão. A primeira parte e a parte final se contradizem, né? Note isso. De acordo com o Dicionário Católico Moderno, o milênio são 1000 anos em que Cristo reinará sobre a terra antes do último dia. Então, os 1000 anos vão acontecer antes do último dia. Não é nem mesmo os últimos dias, mas você pode ver que eles usam as palavras até o último dia, ou antes do último dia. O último dia reinará sobre a terra antes do último dia, significando que os 1000 anos vão acontecer e logo após os 1000 anos já vai ser o último dia. Você percebe isso? Sim, irmão Eli. E no fim dessa declaração, a Igreja Católica interpreta a passagem bíblica como se referindo ao reino espiritual de Cristo na Igreja, supostamente a Igreja deles, né? E os 1000 anos significam simplesmente um tempo indefinidamente longo. Indefinidamente longo quando vai terminar no último dia. Será que você pode dizer indefinidamente longo se só vai ter o último dia depois? Porque indefinido não é certo, né, de quando vai acabar. Sim, então você entendeu o meu ponto exatamente. Então, você tem que usar a sua inteligência, não somente inteligência humana, mas o entendimento das palavras bíblicas, dos ensinamentos bíblicos. E eu espero que você compreenda que esta declaração da Igreja Católica foi ouvida há praticamente 2000 anos, porque eles deram a data sobre Justino e Ireneu em 200 depois de Cristo. Então, é menos de 2000 anos atrás, cerca de 1800 anos atrás. Então, isso já tem ecoado nos ouvidos dos católicos há quase 1800 anos. Talvez não saibamos exatamente a data exata, mas eles praticamente estão dizendo que é pouco menos de 2000 anos. E outra coisa que eu quero que você leia por si mesmo, irmão Yuli. Na Fé dos Testemunhas de Jeová, esta é a informação no website oficial deles. Vamos ler, irmão Yuli. O website oficial dos Testemunhos de Jeová, no livreto Os 1000 Anos por Vir, que é para todas as assembleias dos Testemunhos de Jeová no mundo inteiro, que aconteceu em 1969, quando eles anunciaram a paz vindoura de 1000 anos. Vamos continuar lendo. Falando sobre o reino prometido, que começaria no tempo determinado por Deus, para os estudantes da palavra de Deus dedicados, para eles há um milênio mais importante que atrai a atenção deles, que é o 7º milênio, o 7º milênio da existência do homem aqui na Terra. Esse fato tem algo a ver com o milênio de paz que está por vir? Aparentemente sim, muito aparentemente sim. Segundo os mais dedicados pesquisadores da Bíblia, que têm checado a cronologia da Bíblia, e segundo os cálculos deles, os 6 milênios da vida da humanidade na Terra acabarão
no meio dos anos 70. Então, quero que você preste atenção para despertar a sua atenção, irmão Yuli. Segundo a explicação deles, os cálculos dos seus pesquisadores mais dedicados da Sociedade Sentinela, segundo a cálculos deles, os 6 milênios da vida da humanidade sobre a Terra iriam acabar, ou iriam terminar por volta dos anos 70, mais precisamente em 1975, porque este foi publicado em 1969, né? Eu fiz até você lembrar dessa informação. Então, os 6.000 anos acabariam em 1970, nos anos 70, mais precisamente em 1975. Então, a crença deles é que Cristo viria à Terra em 1975 e iria começar o reino milenar pelos próximos 1.000 anos. Agora, vamos continuar. O 7º milênio da criação do homem pelo Deus Jeová levaria mais 10 anos. Então, como eles disseram, por volta dos anos 70, de 1969, mais metade dos 10 anos, que eles disseram 1975 aproximadamente. Mas nós temos evidências para mostrar que nas publicações da Sociedade Bíblica de Acordos e Bíblias Sentinela, eles concluíram que Cristo viria em 1975. Porém, ele não veio em 1975. Aí depois, eles tentaram negar de que Cristo viria em 1975. Tentaram retirar o que disseram, que esse seria o começo do milênio. Mas lembre-se que eles anunciaram em 1969 e disseram que o milênio começaria em menos de 10 anos de 1969. Então, em 1975, a expectativa deles era que começasse o milênio. Lembre desses pontos, irmão Yuli, assim como todos os nossos ouvintes e convidados. Agora, nos voltamos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das igrejas mais famosas do mundo. Qual as publicações do website oficial dos Adventistas do Sétimo Dia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então, irmão Yuli, por favor, leia. Isso foi retirado do site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O milênio é o reino de 1.000 anos do Senhor Jesus Cristo com seus santos, no céu, entre a primeira e a segunda ressurreição. Então, lembre-se, irmão Yuli, segundo os Adventistas do Sétimo Dia, a igreja deles, o reino milenar deles, o reino de 1.000 anos deles será no céu, né? Sim, e eu espero que a irmã Aira também esteja notando essas coisas, porque talvez ela não esperasse que o reino de 1.000 anos de Jesus seja no céu, como eles dizem. Vamos perguntar, sim, irmão Eli, eu entendi que outras igrejas explicam este milênio com suas próprias explicações, baseados em suas próprias explicações, e não na Bíblia, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que o reino de Cristo vai acontecer no céu. E, irmão Eli, eu só gostaria de saber qual é a verdade por trás do que está realmente escrito na Bíblia. E, irmã Aira, aproveite o show, aproveite o programa conosco, esse podcast, porque essa não é uma maneira não é para ficar atacando outros grupos religiosos, mas somente estamos falando aos ouvintes claramente que este assunto já foi ouvido por vários séculos, começando com a Igreja Católica, dos Testemunhos de Jeová, agora estamos lendo a crença dos Adventistas do Sétimo Dia, mas será que é a verdade que eles ouviram? Que eles colocaram na mente dos seus membros até a morte, alguns deles até já morreram. Então agora vamos ler, irmão Yuli, e continuar a crença oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia de que o reino milenar do Senhor Jesus Cristo vai acontecer no céu. Vamos continuar. Durante este tempo, os mortos ímpios serão julgados, a terra ficará totalmente desolada, sem nenhum habitante humano, mas ocupado somente por Satanás e seus anjos. Então, outro ponto a se considerar, irmão Yuli, é que durante o milênio, a terra ficará totalmente desolada, deserta, sem seres humanos habitando, mas que vai ser habitada por Satanás e seus anjos. Então agora vamos ver, vamos continuar. Ao acabar, Cristo e seus santos e a santa cidade vão descer do céu à terra. Os mortos ímpios então serão ressuscitados e com Satanás e seus anjos vão cercar a cidade. Então outro ponto a considerar, irmão Yuli, é que acabando o milênio, não tendo habitantes humanos sobre a terra, porque segundo eles, a terra será habitada somente por Satanás e seus anjos, mas quando acabar os 1.000 anos, então Cristo e seus santos e a cidade santa vai descer do céu para a terra. Mas eu só quero adiantar a você que quando a cidade santa
Nova Jerusalém descer, não há mais terra, segundo a Bíblia. Mas a interpretação deles, a cidade santa vai descer do céu à terra. Aí, os mortos injustos serão ressuscitados. E com Satanás e seus anjos, eles vão cercar a cidade. Imagine, irmão Yuli, essa blasfêmia. Que a santa cidade de Jerusalém, de cima, Deus vai fazer que ela desça sobre essa terra e Satanás e seus seguidores vão cercar a cidade santa, a santa Jerusalém. Existe isso na Bíblia, de que Deus vai permitir que Satanás cerque a cidade santa? Ele não consegue nem se aproximar dessa santa cidade. E eu vou provar ao continuarmos. Mas isso é muito errado. Essa é uma mentira explícita dos adventistas do sétimo dia, de que durante os 1000 anos não haverá habitantes humanos sobre a terra, somente Satanás e seus anjos, e quando acabar o milênio, a santa cidade de Jerusalém descerá sobre esta terra. Isso não é verdade. E por quê? Eu só quero adiantar um fato bíblico. Quando a santa cidade de Jerusalém vai descer? Quando? Vamos ler em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler 21:1, irmão Yuli. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então lembre-se disso, irmão Yuli. Agora continue no versículo 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então, quando a nova Jerusalém, a santa cidade, descendo da parte de Deus, vai descer num momento em que a primeira terra e o primeiro céu já passaram, considerando o versículo 1, né? Vou ler outra vez. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então, a descida da nova Jerusalém vai acontecer quando não há mais a primeira terra e o primeiro céu, onde eles já passaram. Então, não é verdade. Os adventistas do sétimo dia interpretaram que, ao acabar o milênio, Cristo com seus santos e a santa cidade vai descer do céu para a terra. É claramente errado. E que Satanás e seus anjos vão cercar a santa cidade, a Nova Jerusalém vai descer quando Satanás e seus anjos já foram lançados no lago de fogo e enxofre na Bíblia. Então, Satanás não pode mais cercar a santa cidade. Veja, em seus 200 anos de existência, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pregado o milênio de forma errada. Por isso, eu defendo o título de nosso programa, A Verdade Inédita da Bíblia. E agora nós vamos revelar a verdade que é inédita. Um outro fato sobre o milênio é que, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o reino de Cristo no milênio vai acontecer no céu, com seus santos. Mas sobre quem eles vão reinar no céu? Isso é estúpido. Os santos vão reinar no céu. Vão reinar quem? Quando você diz que vai reinar, você tem subordinados, né? E no céu, nós não vamos reinar. Nós seremos aqueles que seremos reinados pelo Deus Pai Celestial. Nós não vamos reinar lá. Por isso que essas conotações estão erradas de que os santos de Cristo vão estar no céu, reinar no céu, não haverá mais habitantes na terra. E quando a santa cidade com os santos descer do céu, Satanás e seus seguidores vão cercar a santa cidade. Isso é uma informação errada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E outra coisa sobre o milênio. Acho que nem temos como terminar esse assunto hoje, mas nós temos que nos firmar na verdade. E a verdade nesse podcast tem que ser a verdade inédita realmente. Mas vamos primeiro dar a eles uma informação do que já foi ouvido sobre este assunto do milênio. Outros grupos, chamados mileniaristas, têm isso a dizer. Veja, o mileniarismo, do latim mili, que significa mil, ou a, que é uma negação, mileniarismo, que significa que a crença de que não haverá um reino de 1000 anos sobre a Terra. Estes mileniaristas dizem que isso se refere somente a uma bênção temporária
para os santos após a ressurreição ou uma bênção temporária para os justos depois da ressurreição. Isso na escatologia cristã não creem que o Senhor Jesus Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos. Isso vai contra a crença dos pré-mileniaristas ou os pós-mileniaristas, como nos textos das Escrituras. Eles dizem que quando diz 1000, não é somente um número simbólico e não literalmente um número 1000. Eles dizem que isso já começou e que corresponde à era da igreja. Então, essa é outra mentira. Então, a verdade que vou revelar agora realmente permanece sendo a verdade inédita, porque o que foi ouvido realmente são todas mentiras. Mentiras da Igreja Católica, sinto muito se eu estiver ofendendo alguém, mas mentiras de algumas igrejas protestantes, mentiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mentiras dos Testemunhos de Jeová e a mentira dos amileniaristas. E tem outros, irmão Yuli, mas eu temo que vai acabar consumindo todo o nosso tempo para provar que este assunto sobre o milênio, ou o período de 1000 anos, já tem sido ouvido por séculos, ecoando na mente, na esperança das pessoas que creem na Bíblia, mas receberam informação errada sobre os fatos nas Escrituras. E parece que ninguém está explicando o verdadeiro cenário neste reino de 1000 anos de Cristo. Se você for explicar o cenário, você não vai acreditar que isso será no céu. O milênio acontecerá na terra, irmão Yuli. E eu acho que a irmã Aira, que foi católica por muitos anos, acho que ela realmente não sabe o que são os 1000 anos do reino de Cristo. Certo, irmã Aira? Bom, eu fui, irmão Yuli, uma evangélica das Filipinas, mas fui batizada na igreja católica quando era bebê. Fui a diferentes grupos religiosos, às vezes eu ia à igreja. E durante a minha investigação, quando passei a estudar sobre a Bíblia, investigar, e quando ouvi o irmão Hélio pregar sobre o Evangelho de Cristo e as verdadeiras, puras doutrinas de Cristo, foi então que eu realmente passei a entender algumas questões como essa, questões muito importantes na Bíblia, como os 1000 anos. E sim, realmente eu não sabia, não soube, eu não ouvi de ninguém, de qualquer pregador que fosse, pregando essa questão na Bíblia. E é a primeira vez, bom, não exatamente a primeira vez, mas eu tenho ouvido nas nossas últimas reuniões, mas estou realmente animada para saber qual é a verdade inédita sobre estes 1000 anos. Então, desculpe que você não era católica, né? Eu vou falar por mim mesmo, diz o irmão Yuli, que eu fui católico por mais de 20 anos e não foi pregado na igreja católica, não foi explicado o que realmente o que realmente é este período de 1000 anos onde Cristo reinará com seus santos. Eu nunca tive a chance de ouvir isso da igreja católica. É por isso que você está me ouvindo agora. Então eu também estou ouvindo isso agora na igreja de Deus, assim como a senhorita Aira, e nós estamos agora ouvindo e compartilhando isso com o mundo. Sim, espero sim que possamos compartilhar a verdade inédita, porque o que ouviram não é a verdade, irmão Yuli. E eu acho que é bom que nós comecemos agora a discutir sobre o período de 1000 anos, como a Bíblia nos ensina o período de 1000 anos. Não como nós pensamos, o que nós pensamos sobre o período de 1000 anos, ou não como pregadores. Alguns pregadores, ao analisar, dizem que é espiritual, outros, como os Testemunhos de Jeová, dizem que é o parousia, que começou em 1914, e o milênio, que começou em 1975, etc, etc. Então agora vamos para a Bíblia, se você deixar. Sim, é meu prazer, irmão Eli. Vamos dar a eles a verdade inédita agora. A verdade inédita é esta, em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4. Então vi uns tronos. O que você pensa sobre a palavra tronos? Bom, tronos são os assentos utilizados por reis. Sim, exatamente, tronos. Então João viu tronos. Tronos são para reis. E às vezes rainhas. E ele não viu um trono só, irmão Eli. Sim, ele disse, então vi uns tronos. Então ele viu vários reis. E que reis eram estes? Ou rainhas eram estas que se sentavam sobre os tronos? Vamos continuar, irmão Yuli. E aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Então eles eram reis e juízes.
Você percebeu isso, irmão Yuli? Sim. A eles foi dado o poder de julgar, a eles que estavam assentados sobre os tronos. Tronos, biblicamente, logicamente, historicamente e fisicamente, são para os reis, para a realeza. E aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Então, o juízo foi entregue a eles, ou passado a eles. Vamos continuar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então agora está aqui os 1000 anos. Os 1000 anos, ou milênio, irmão Yuli, é o tempo dado pela Bíblia quando os santos de Cristo ressuscitados vão reinar. Então você percebe agora que estes santos ressuscitados, que serão ressuscitados na primeira ressurreição, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, incluindo aquelas pessoas que morreram por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E essas pessoas que não adoraram a besta significa o anticristo, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. Então, irmão Yuli, temos que perceber algo aqui muito importante, que antes da primeira ressurreição, que é o começo do milênio, o anticristo vai reinar antes. Por quanto tempo, irmão Eli? Não é muito definido por quanto tempo, mas o anticristo vai anteceder ou preceder o reino de Cristo no milênio. Ou seja, o anticristo vai reinar antes. Aí, aqueles que forem mortos pelo anticristo por causa da crença deles em Deus e em Cristo, serão incluídos na primeira ressurreição. E eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Você entendeu? Sim, irmão Eli. Agora, vamos investigar. Essas pessoas que vão reinar com Cristo durante 1000 anos serão ressuscitadas na primeira ressurreição, né? Sim, irmão Eli. Versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição são chamados bem-aventurados e santos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus. Lembre-se disso, irmão Yuli. Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Estes reis e sacerdotes, porque lhes foi dado tronos onde eles vão sentar, e eles também vão julgar, irmão Yuli. Então eles são chamados reis, sacerdotes, juízes, que reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Vamos resolver de uma vez por todas. Onde eles vão reinar? Eles vão reinar no céu? Como os adventistas do sétimo dia estão dizendo? Eles vão reinar no céu? Vamos ler em Apocalipse 5:8, irmão Yuli. Quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E eles cantaram um cântico novo, dizendo: Tu és digno de pegar o livro e abrir os seus selos, porque tu foste morto e nos compraste para Deus com teu sangue de toda a raça, língua, povo e nação. Versículo 10. Nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes. Assim reinaremos sobre a terra. Onde eles vão reinar, irmão Yuli? Sobre a terra, irmão Eli. Tá claro, sobre a terra. Afinal, não há sentido para eles reinarem no céu. A habitação de Deus e o reino de Deus é no céu. É obviamente errado se alegarmos que nós vamos reinar no céu se somos santos. Sobre quem você vai reinar no céu? Sobre quem? É bobo, irmão Yuli. Simplesmente bobo. A informação disse que estão cantando um cântico ao Cordeiro. E no versículo 9 diz: Tu és digno de pegar o livro
e abrir os seus selos, porque tu foste morto e nos compraste para Deus com teu sangue de toda a raça, língua, povo e nação, e nos fizeste para nosso Deus reis e sacerdotes. Assim reinaremos sobre a terra. Vão reinar sobre a terra, como reis e sacerdotes. Então, estes são aqueles que vão sentar sobre aqueles tronos, irmão Eli? Sim, é claro. Aqueles que foram redimidos por Cristo, aqueles que morreram em Cristo. Como no capítulo 20, versículo 4 diz, eles ressuscitaram na primeira ressurreição e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Onde estes 1000 anos vão acontecer? Sobre a terra, irmão Yuli. Sobre quem eles vão reinar? Eles vão reinar sobre o resto do povo que está na terra. Porque veja, na primeira ressurreição, somente aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, serão incluídos na primeira ressurreição. Isso está claro na Bíblia. Em Apocalipse 20, versículos 4 e 6, né? Agora, depois de eles serem ressuscitados, o milênio, o período de 1000 anos do reino de Cristo com aqueles ressuscitados na primeira ressurreição vai começar. Veja, um fato que temos que lembrar, irmão Yuli, é que se o milênio vai começar, vai ser precedido pela ressurreição, pela primeira ressurreição. Minha pergunta é, será que em 1975, a alegação do Adventista do sétimo dia, será que alguma ressurreição aconteceu? Eu não consigo me lembrar de algo assim, irmão Eli. Na verdade, até mesmo o fundador dos Testemunhos de Jeová, da Sociedade de Sentinela, sabe, Charles Russell, ele não ressuscitou. O fundador, ele que mentiu no tribunal nos Estados Unidos. Eu me esqueci onde foi que aconteceu, mas ele mentiu e aceitou que estava mentindo depois de ser investigado. Sim, ele mentiu debaixo de juramento. Sim, debaixo de juramento. Este é o fundador dos Testemunhos de Jeová. Se é verdade que o milênio começou em 1975, você deveria ver Charles Taze Russell e os seus ministros e seus testemunhos de Jeová leais serem ressuscitados antes de 75, porque o começo do milênio vai ser marcado pela ressurreição dos santos de Cristo. Eles serão ressuscitados, lhes serão dados tronos, eles serão feitos reis e sacerdotes sobre as pessoas na terra. Lembre-se, a primeira ressurreição será a ressurreição dos cristãos. E aqueles que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados nos ares para encontrar com o Senhor nos ares, segundo 1 Tessalonicenses. Haverá uma reunião dos santos ressuscitados e os santos vivos em Cristo, mas o resto da humanidade será deixada na terra. Você entendeu isso? O resto da humanidade vai ser deixada na terra, não vai ser levado para cima. Eles ainda vão continuar vivendo suas vidas normais, Samuel. Vão continuar tendo vidas normais. Sim, na terra, porque agora nós temos mais de 7 bilhões de habitantes na terra. Se a ressurreição dos mortos fosse acontecer agora, somente poucos seriam levados no ar, que eles chamam de arrebatamento. Somente alguns poucos vivos seriam arrebatados. E por quê, me pergunte? Por quê, irmão Eli? Porque há bilhões de budistas sobre a Terra, né? Sim. Há bilhões de hindus que não creem em Cristo. Segundo a Bíblia, eles não serão arrebatados, porque eles são budistas, são hindus, são ateus, né? São agnósticos. Bilhões e bilhões deles. Aqueles que serão ressuscitados e arrebatados são aqueles que morreram em Cristo e que estiverem vivendo em Cristo antes do milênio, né? Sim, irmão Eli. Você pode imaginar quão poucos são comparados à população geral da Terra. Vamos dizer que tenha 1 bilhão de ateus. A maior parte dos chineses são ateus, são governados pelo comunismo, um governo ateu. Na Coreia, também do Norte, não creem em Deus. Hindus, mais de 1 bilhão deles. Budistas, mais de 1 bilhão deles. E 1,2 bilhões de católicos. Agora, quantos serão levados no arrebatamento? Os ressuscitados que morreram em Cristo e aqueles poucos que estiverem vivendo ao modo de Cristo. O resto será deixado aqui na terra. Onde eles vão reinar? Vão reinar no céu? É ilógico, imaterial, estúpido. Eles têm que reinar sobre a terra com Cristo, porque as pessoas estão aqui na terra. Para provar isso, vamos ler no livro de Mateus o que vai acontecer na ressurreição, na primeira ressurreição e no arrebatamento, como eles chamam. Mateus capítulo 24, versículo 40. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem
o vosso Senhor. Falando sobre a hora da vinda do Senhor, irmão Yuli. Nessa situação, haverá duas mulheres trabalhando no moinho, uma será levada pelo Senhor. O Senhor virá e vai levar os santos, que os evangélicos chamam de o arrebatamento. Uma será levada e outra deixada. Dois homens, um será levado, outro deixado. Claro, levado por quem? Pelo Senhor. A razão pela qual está vindo é para levá-los, não é, irmã Yuli? Vamos descobrir a verdade sobre isso. Em 14:1-3 de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo. Qual é o propósito do retorno dele à terra? Para levá-los da terra. Ele vai tomá-los, os ressuscitados na primeira ressurreição, os santos, primeiramente ressuscitados na primeira ressurreição, e aqueles que estiverem vivos em Cristo, seguindo a Cristo, serão tomados. E para quê? Para quê? Talvez seja a próxima pergunta. Por que o Senhor vai encontrar com eles nos ares? Por que o Senhor vai fazer isso? Talvez eles serão tomados da terra e vão se encontrar no ar. Para quê? Vamos ler em 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo vier, haverá uma reunião. Você pode imaginar todos os cristãos, todos aqueles que seguiram a Cristo, que morreram em Cristo e que viveram em Cristo, serão arrebatados, como eles dizem. Serão tomados, em inglês. Na terminologia dos evangélicos, serão arrebatados. Por que razão? Vão encontrar com o Senhor nos ares, eles serão reunidos, haverá uma reunião, um encontro. Me pergunte por quê? Por que, irmão Eli? É claro que eles serão instruídos no que fazer, porque há um milênio que seguirá, em que eles vão reinar, serão reis e serão sacerdotes sobre a terra, entre as pessoas que vão permanecer na terra. Vê? Então eles vão ter uma orientação, né? Um treinamento sobre o que fazer. É claro, eles vão reinar como reis e vão julgar durante o milênio. Sabe por que é dito em Apocalipse 20 que tronos lhes são dados e que foi-lhes dado o poder de julgar? Porque durante o milênio eles vão reinar e julgar. Esses santos, eles vão reinar e julgar. No céu, não tem como julgar ninguém lá. É somente na terra que você é permitido julgar. E por que eles são permitidos julgar no milênio? Porque eles já são reis. E lhes foi prometido por Deus de que eles seriam reis e que vão reinar nações sobre a terra. Vamos ler em Apocalipse outra vez. Capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. 27. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Você percebeu a verdade, irmão Yuli? Você percebeu isso? No versículo 26 está claro o Senhor Jesus Cristo falando. Ao que vencer, ao quem vencer o mal triunfantemente e obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre nações. O que eles vão fazer sobre as nações? E com vara de ferro as regerá, significando um reino autoritário, estrito, para essas pessoas que venceram, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Imagine, vara de ferro regerá as pessoas cabeças duras, eles serão quebrados como são quebrados os vasos do oleiro, vasos que o oleiro fez da argila, talvez não por não serem bons, serem de má qualidade, talvez vai rejeitar os que forem vaso ruim, como é no ditado. Ele vai quebrar esses vasos que ele fez. É o tipo de reinado que os santos ressuscitados e levados
para cima, levados ao alto, esse é o tipo de vara de véu que eles vão utilizar para reinar sobre as pessoas sobre a terra, sobre esses comunistas, os ateus, as pessoas de cabeça dura. Eles vão reinar ou reger com vara de ferro. Como será possível que eles vão reger ou reinar no céu com vara de ferro? Quem são essas pessoas que eles vão quebrar no céu se eles já estão no céu, né, Yuli? Você consegue entender, perceber e ver isso que estou falando, irmão Yuli? Se eles iriam reinar sobre os anjos, porque não tem mais ninguém lá sobre quem reinar, né? E para provar que eles vão reinar sobre a terra, estes que vencerem todos os testes de fé e que serão recompensados para serem juízes e reis que vão reinar, etc. Vamos ler para provar 1 Coríntios 6, 1 até 3. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Versículo 2. Ou não sabeis, vós, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. O apóstolo Paulo está falando sobre uma vida que está por vir, irmão Yuli. Você viu isso? Sim, irmão, ele está muito claro. No versículo 2, ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Onde eles vão reinar e julgar? No mundo, não no céu. Está claro, né, irmão Yuli? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, pelos santos que estiverem vivendo em Cristo ou morreram em Cristo, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então ele está falando de algo da além-vida, do pós-vida da terra, falando do milênio, né? Nesta vida presente, na vida dos coríntios, eles devem julgar, mas eles não estavam dispostos a julgar entre eles mesmos. Como dizem, eles não queriam policiar aqueles entre eles. Então eles disseram, não sabemos que há de julgar o mundo, que vão julgar os anjos, quanto mais as coisas que se tratam desta vida. Então será a vida após a ressurreição, no milênio, que vão julgar e vão julgar o mundo, as nações. Eles vão reinar sobre eles, não no céu, mas sobre as nações na terra, e vão reinar com vara de ferro, quebrando os vasos, como são quebrados os vasos do oleiro. Você entendeu, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Então, quando forem arrebatados ou levados para o alto, para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, os que forem deixados sobre a terra, eles vão continuar a viver normalmente sobre a terra. Eles vão estar cientes das pessoas que serão levadas para cima. Eventualmente, eles ficarão cientes. Talvez porque algum dos parentes deles vão de repente desaparecer, ou um membro ou dois membros da família vão ser arrebatados, eles vão desaparecer do lado deles, mas eventualmente vão vê-los no começo do milênio. Depois daquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, os santos que foram levados para cima, tomados, vão reinar sobre a terra, sobre as pessoas da terra. Então, é porque eu estava imaginando como vão se sentir todas essas pessoas que forem deixadas. Por exemplo, digamos que eu tenho um amigo e nós, no momento, estivermos juntos, talvez estamos conversando ou jantando, e de repente, o irmão Yuli falou, e eu espero que eu desapareça, e de repente ele ficou. Eu fico imaginando como ele vai se sentir, como ele vai reagir. É claro, ele vai ficar espantado, né? Talvez perplexo com o seu desaparecimento. Você estava do lado dele, de repente foi levado para cima num piscar de olhos. E todas as pessoas ao redor do mundo vão ter esse mesmo sentimento. Sim, de surpresa. E o que vai seguir é o reino milenar de Cristo, com aqueles santos ressuscitados que foram levados, tomados para cima, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo no ar. Você acha, irmão Eli, que com isso mais pessoas vão acreditar? É claro. Lembre-se que o milênio é um período de graça vinda de Deus, para as pessoas perceberem que ele deve reinar sobre a terra, porque por tanto tempo, por quase 7.000 anos agora, como outros dizem, as pessoas querem reinar umas sobre as outras. Eles não permitiram o reino de Deus sobre suas vidas. Um pai reina sobre a família, mesmo que não tenha autoridade vinda de Cristo. Um pai,
muito cruel, por exemplo, um marido cruel com sua esposa, no reino milenar de Cristo e de seus santos, a terra verá governos distorcidos sendo quebrados em cacos pela vara de ferro do Senhor Jesus Cristo e de seus santos. Usuários de drogas, pessoas muito difíceis de disciplinar, vão ser disciplinados. Pessoas viciadas que não creem em Cristo, ateus que não creem em Cristo, aquelas pessoas que não creem em Deus, vão ver um governo de Cristo e de Deus. Eu acho que para um ateu, ver alguém que ele conhece sendo levado no ar para Deus, para o Senhor, acho que vai ser realmente algo surpreendente, que vai abrir os olhos dele para crer em Deus. Sim, sim, talvez seja um ponto de virada para os ateus, né? E para aqueles desobedientes, ditos cristãos, ditos católicos, testemunhas de Jeová, nós não estamos orando pela condenação deles, mas estamos esperando que no milênio eles vejam a verdade, a glória do verdadeiro Deus. Então é algo realmente maravilhoso de vermos. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que haverá uma restituição de paz, de ordem e de tudo que é bom. Vamos ler em Atos 3:21. Ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Você sabe qual é o significado da palavra restauração ou restituição em outras traduções? Pelo que eu entendo, irmão L, significa fazer tudo voltar ao seu estado original. Sim, você entendeu. Porque a palavra utilizada em grego é apokatastasis, reconstituição. Como você reconstitui, como você restitui coisas que são danificadas. Estão danificadas, não estão em sua condição normal. A palavra utilizada em grego é apokatastasis, que significa reconstituição, restituição. Então haverá restituição de paz, justiça na terra, no período de 1000 anos. E você está animado para isso, irmã Yuli? Quando não haverá mais suborno, propina na justiça entre oficiais do governo, não haverá mais propina. Todos aqueles que aceitarem propina vão ser quebrados como o vaso do oleiro. Todos aqueles que forem receber peitas, como diz na Bíblia, ou suborno, como oficiais do governo corruptos, eles vão ser quebrados como vasos de oleiro. Sabe, irmão Yuli, quão bom será este período de 1000 anos, o reino de Cristo sobre a terra? E outra coisa, irmão Yuli, para se considerar, é que porque Cristo vai estar reinando com seus santos, porque a tecnologia e a ciência já será a verdadeira ciência. Você não vai me perguntar por que eu disse já vai ser a verdadeira ciência? Por que você disse isso, irmão? Porque as ciências que temos agora que não são verdadeira ciência, corrompido ou misturado com Big Bang, com evolução, sobrevivência do mais forte e extinção do mais fraco, que os seres humanos vieram dos primatas. Haverá verdadeira ciência quando as pessoas vão ver que realmente não evoluímos dos primatas. Haverá verdadeira ciência, aprimoramento da tecnologia, etc. E o resultado será que nenhuma criança morrerá antes da criança chegar a 100 anos de idade. Vamos ler isso. Em Isaías 65:20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Você percebeu, irmão Yuli? Notou isso? Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Então, realmente, você vai desfrutar os seus dias. Você vai chegar até o máximo da expectativa de vida e até mais longa. Imagine 100 anos e ainda é uma criança de 100 anos. Sim, isso que eu estava para te perguntar, irmão L. Uma criança vai chegar aos 100 anos, mas depois de chegar aos 100 anos ainda é chamado criança? Então, ele pode viver mais de 100, talvez 200 anos. Mas, coincidentemente, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Imagine se isso vai acontecer no céu. Onde na Bíblia você pode ver que no céu haverá pessoas que serão amaldiçoadas?
Então este período de 1000 anos vai acontecer aqui sobre a Terra. E isso vai cumprir aquilo que todos estão desejando de paz, prosperidade, talvez, irmão Eli, harmonia, sim, porque todos estão desejando paz mundial. Quando você vê, por exemplo, o concurso de Miss Universo, eles sempre falam que eles desejam a paz mundial quando é perguntados pelos juízes. Mas isso você vai ver no reino milenar de Cristo, porque ele vai destruir os cabeças duras, ele vai derrubar todos os governos corruptos da terra e vai reinar com seus santos por 1000 anos. Um período de 1000 anos abençoado, alegre, onde os ímpios serão quebrados como é quebrado o vaso do oleiro, com vara de ferro. Então o propósito do período de 1000 anos, irmão Eli, é para restaurar as coisas, restituir as coisas do mal para o bem. E também a dar chance para as outras pessoas. Sim, é claro, como eu disse a você, é um período de graça para a humanidade, para os budistas, para os shintoístas, para hindus que não creem em Cristo, para que eles creiam em Cristo, porque ele vai reinar por 1000 anos. E finalmente eles vão ver que Cristo é Senhor. E eles vão imaginar que Buda é falso. Isso vai acontecer no período de 1000 anos. Todos os mitos, toda a falsa ciência, como você disse, serão erradicadas, serão desmentidas e haverá a verdadeira ciência, por isso a tecnologia vai ser melhor, o campo da medicina vai ser melhor, por isso uma criança não vai morrer até chegar aos 100 anos de idade. E sem mais pandemia, irmão Eli, sem mais pandemia, sem mais Covid, sem mais, no período de 1000 anos. Mas depois do período de 1000 anos, haverá grande tribulação. E esse já é outro assunto. Vamos perguntar à irmã Aira, irmão Eli, o que ela pode dizer e quais perguntas talvez restem na mente dela sobre o período de 1000 anos. Bom, na verdade, irmão Eli, eu escrevi várias perguntas e todas elas foram respondidas. Eu pude colocar o Vzinho de checada em quase todas elas. Talvez tenha uma ou outra aqui ainda. Que se Satanás será preso por 1000 anos, significa então que todos os demônios serão presos com ele também? Veja, irmã, caso haja demônios que não vão ser presos durante esse período de 1000 anos, ao encontrar com os santos que regerão com vara de ferro, coitados deles, né? Mas quando você amarra o chefe, você também vai disciplinar os seguidores. E isso vai acontecer durante o período de 1000 anos. Sim, entendi, irmão Eli. O irmão Yuli disse que tem uma pergunta, irmã. Então, o Senhor Jesus Cristo vai reinar com seus santos, com vara de ferro. Então, minha pergunta, irmã, o que é essa vara de ferro? Vara de ferro, é claro, é simbólico de um reino autoritário, um tipo de governo autoritário. Na Bíblia inteira, o termo vara de ferro é uma maneira estrita de reinar ou governar. A vara de ferro será utilizada para destruir, para quebrar em pedaços, em cacos, tudo que não passar pelo padrão do oleiro, né? Por que diz vara de ferro? Porque se sua vara é só um pedaço de madeira fraco, então você não vai conseguir disciplinar muito bem, né? Mas a palavra vara de ferro significa disciplina. Pessoas que são cabeças duras, pessoas rebeldes, que não aceitam, então eles merecem vara de ferro. Biblicamente falando, uma vara é algo para disciplina. Em Provérbios 13:24. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama a seu tempo o castiga. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho. Então, se você ama o seu filho, você vai usar a vara. Não vara de ferro, claro. Não é vara de ferro aí. Talvez seja uma que seja macia. Mas para o milênio, será uma vara de ferro, significando uma disciplina estrita que vai ferir para disciplinar as pessoas indisciplinadas, como um oleiro que quebra em pedaços o seu vaso, a sua criação. Você percebeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão Eli, mas quais são os pecados que vão merecer uma vara de ferro? Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Versículo 25. Pois ele deve reinar até que coloque todos os inimigos debaixo de seus pés. Aí está. O reino de Cristo vai colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. E que inimigos são esses que merecem vara de ferro? Irmão Yuli. Voltando ao 24, diz: então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Toda a autoridade, todo o governo, todo o poder que é contra Cristo será destruído, derrubado. E no fim do milênio, ele vai ter entregue o reino a Deus o Pai, porque ele vai reinar por 1000 anos, sujeitando toda a autoridade, todo o poder
poder e autoridade sobre os seus pés. E depois do milênio, ele vai entregar o reino ao Pai. Ou seja, ser transferido desta terra a todos os santos e aqueles que encontrados dignos de entrar no reino dos céus, Cristo vai entregar o reino ao Pai. E o Pai reinará. Reinará sobre aqueles que reinaram sobre a terra no milênio e sobre aquelas pessoas que foram salvas. Por isso é ilógico dizer que os santos vão reinar no céu, porque no céu, quando Cristo e os santos já tiverem concluído o seu reino sobre a terra, então da terra o reino será transferido para Deus no céu e ele reinará no céu sobre todos aqueles que foram salvos. Você pegou esse ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Mas, por exemplo, se eu for um dos sortudos que foi levado para o alto com o Senhor Jesus Cristo, eu vou ter o poder para, ou melhor, direito de favorecer, digamos, aquelas pessoas que eu amo, mas que não chegaram a crer. Será que eu posso ajudá-las em suas vidas normais para que elas evitem serem punidas com vara de ferro? Será que eu posso ajudá-las a se aproximarem de Deus? A resposta é simples. Essas pessoas que você está falando ainda não foram condenadas, porque ainda está debaixo da incumbência do reino milenar de Cristo e seus santos. Se você é um desses santos e você está me dizendo, será que eu posso dar um favor para essas pessoas que eu amo e que eu acho que também são pessoas boas, eles só não tiveram a chance de, sim, e você vai ter a chance de ser sacerdote para eles, rei sobre eles. Então não vai ser muito difícil para você. Então com esse tipo de governo, eu acho que mais pessoas vão ser salvas. Exatamente, porque Cristo ensinou a seus filhos a terem misericórdia. Sim, é claro, porque nesta vida, na Igreja de Deus, somos ensinados a ter misericórdia, compaixão, a viver uma vida de justiça, equidade e tudo o que é bom que nós temos que fazer. Agora, no milênio, se você é um dos reis que vão reinar, um dos santos que serão ressuscitados ou que estiverem vivos em Cristo quando a ressurreição vier, então você vai estar reinando, tendo o seu próprio trono. Talvez você esteja reinando uma cidade ou uma província, uma nação. Lembre-se disso, irmão Yuli, né? Que reinará sobre nações, línguas, povos, multidões, tribos. Então, aqueles que estiverem debaixo do seu reino, você vai ensinar um evangelho, você vai ser sacerdote deles, você vai julgar eles. É isso que nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, né? Então, todas as chances serão dadas a essas pessoas que você ama, mas ai delas se não acreditarem em você, porque você pode julgá-las com sua vara de ferro, a ponto de destruí-los, não é, bom Yuli? Então, os únicos que realmente vão merecer vara de ferro são aqueles que vão impiamente desobedecer. Você se lembra do que eu falei no começo do programa? O milênio vai ser um período de graça para a humanidade. Você disse que não haverá mais falsa ciência, por exemplo. Então, tudo que as pessoas vão comer, né, nesse período vai ser tipo orgânico ou algo assim. O que vai fazer com que a vida de uma criança chegue a 100 anos? É claro que alimentos saudáveis, um ambiente saudável, talvez até o ar, o oxigênio será bom por causa da restituição. Sim, até agora podemos ver a restituição acontecendo em um dos lugares mais bonitos nas Filipinas, né? Você sabe qual é? É no Luneta Willy Boulevard, que nós chamamos da Baía de Manila, né, irmão Yuli? Você viu, né, irmão Yuli? Sim, irmão Yuli. Que eles estão restaurando a Baía, né? Uma praia está agora sendo limpo, reabilitada e até estão colocando areia branca artificial, né? Isso está acontecendo agora, né? Mas no período de 1000 anos vai parecer ainda mais bonito. Sim, por causa da disciplina que será imposta, não por um prefeito, mas por Cristo. Talvez a prefeita Aira? Sim, disse Joel. Eu espero, ela disse, eu seja uma das sortudas, pessoas sortudas a reinar com Cristo no futuro. E eu espero que sim, disse o irmão Eli. E eu oro que aconteça, porque uma alma, não importa quão humilde seja essa alma, ou esse ser humano, não é discriminado por Deus. Toda alma temente a Deus, toda pessoa temente a Deus vai receber essas bênçãos, me disse dizer assim, essas bênçãos que vai acontecer no futuro. Você tem outras perguntas, irmã Aira? Eu vi uma mensagem na caixa de mensagem em nosso podcast. Teve uma pergunta de Mani Cipriano. Posso ler, irmão Yuli? Sim, por favor. Ou melhor, é de Kenneth Ravida. Será que a vida durante os 1000 anos pode ser comparado a uma ditadura benevolente ou algo assim? Bom, não é... Como é que eu vou dizer? Não, porque não é adequado dizer que será uma ditadura benevolente. Ditadura. Porque no milênio, as pessoas ainda terão o seu poder
poder de escolher entre o bem e o mal. Elas ainda terão o livre-arbítrio, porque, como se disse, é uma vida normal, né? Então você não vai poder praticar ditadura, mesmo que você diga uma ditadura benevolente. De fato, a razão pela qual eles serão destruídos com vara de ferro, serão quebrados como vaso do oleiro, é porque não é ditadura. Eles podem ter mostrado resistência ao reino de Cristo e de seus santos. Então, por fim, eles serão quebrados em cacos e serão sujeitos debaixo dos pés de Cristo por causa dessa resistência. Mas debaixo de ditadura você é obrigado a obedecer. Não há resistência alguma. Você entendeu este ponto, irmã Aira? Sim, irmão Eli. Há uma distinção entre ditadura e o reino de Cristo com vara de disciplina. Como você disse, as pessoas ainda terão poder de escolher entre o bem e o mal. E essas pessoas que vão merecer vara de ferro são aquelas que vão desobedecer. Sim, sim. Então, ficou claro isso? Você tem outras perguntas, irmã Aira? Tem essa de Mani Cipriano. Um governante no reino de 1000 anos vai poder ir a qualquer lugar que ele quiser em segundos, como por exemplo, eu estou nas Filipinas, e daí eu vou para o outro lado do mundo em segundos, como os anjos. Depois da ressurreição, você será como anjo. Em Lucas 20, 34. Respondeu-lhes Jesus: os filhos deste mundo casaram-se e dão-se em casamento. No versículo 35. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Versículo 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém. Depois da ressurreição, você vai ser como anjos, que podem viajar grandes distâncias em poucos segundos. Mayra, será que isso satisfaz a pergunta? É isso algo que vai acontecer durante o reino de 1000 anos? Sim, claro, porque você vai reinar como um ser ressuscitado no período de 1000 anos. Sim, sim. Você vai ser igual a anjos. Você não vai precisar de passaporte mais, nem visto. A imigração da Inglaterra não vai mais poder nos questionar ao entrar na Inglaterra. Há mais perguntas aí, Mayra? Não, essas foram todas que eu pude ver aqui, irmão Yuli. Tem várias perguntas que estão chegando aqui, mas eu não consigo ler porque elas somem muito rápido, fica descendo muito rápido e eu não consigo terminar de ler. Sim, você não consegue terminar de ler uma frase, porque uma das mensagens, porque chega tantas mensagens. Quantos milhares já de comentários? Mais de 7.000, irmão Eli. Em uma hora só, enquanto você está falando, você não consegue simplesmente ler estes comentários e perguntas. Então, lamentamos que não conseguimos responder todas as perguntas agora, mas acho que todos querem receber o nosso caneco, o caneco inédito, o caneco da verdade inédita, para que eles possam beber o café Daniels usando o caneco deles. Antes de acabar o nosso tempo, irmão Eli, que tem algo que eu quero falar. E como o irmão Eli prometeu, nós vamos continuar este tópico muito interessante, se Deus quiser, na próxima semana. Então haverá uma parte 2 deste estudo sobre o período de 1000 anos e o reino do nosso Senhor Jesus Cristo com seus santos. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, chequem outros episódios antigos. Você pode ir no podcast, no Spotify, Google Play Store ou App Store, qualquer plataforma de podcast preferida. Procure pelo A Verdade Inédita e ouça todos os temas, os assuntos interessantes que você não ouviu antes. Vocês podem ir a essas plataformas mencionadas para baixar e assistir esses outros episódios e assim vocês podem nos ajudar a permanecer no ranking, na classificação. E vocês também podem interagir com outros buscadores da verdade nas comunidades. Vocês podem também ir no Spreaker.com. Convidamos vocês a irem lá e procurarem pelo canal do irmão Eli Soriano e, por favor, sigam e deixem o seu like. E enquanto estão assistindo e para acompanhar, vocês também podem procurar e baixar o nosso aplicativo da Bíblia, o Omega Digi Bible. E se vocês querem saber mais sobre o irmão Eli, vocês também podem acessar o site oficial dos membros da Igreja de Deus Internacional,
o mcgi.org, e vocês encontrarão lá as suas pregações 24 horas por dia nas diferentes canais de televisão e de satélite, e lá vocês também podem aprender mais sobre nossa organização, nossa crença e nossa missão de propagar as palavras de Deus. Então, por favor, visitem o nosso site www.mcgi.org. Irmão Hélio, você quer ler algum dos comentários da caixa de mensagens? Talvez tenhamos alguns comentários para ler. Malate, ouvindo o tópico sendo discutido, é como assistir um filme. As cenas estão passando vividamente meus pensamentos. Eu espero me qualificar para reinar nos meus anos. Graças a Deus por esses ensinamentos maravilhosos que trazem esperança. De Johann Sebastian Felix, um mundo sem Satanás, um mundo onde o Evangelho de Cristo reina, um mundo onde oficiais do governo não são manipulados nem cegados por dinheiro. Este é um mundo que vale a pena viver, graças a Deus. De Len Jongo, vara de ferro é um símbolo de um reino autoritário para afligir aqueles que não aceitam o reino de Deus. Eles vão reinar sobre a terra e não no céu. Os 1000 anos é o espaço de tempo do reino deles. Tão grande sabedoria, graças a Deus. Carmim Belarbino Francisco, esta é a verdade que outros pregadores não conhecem, que na primeira ressurreição somente aqueles que morreram em Cristo serão incluídos nessa ressurreição, graças a Deus. De Jeremy Anponget, é muito errado reinar no céu. Sobre quem você vai reinar no céu? Pássaros? Por isso é sábio pensar que o reino de 1000 anos será sobre a terra, outra verdade inédita da Bíblia, graças a Deus. De Mike Alexander Loredo, logicamente os santos que morreram em Cristo não tem como reinar lá em cima, não há nada para ser reinado pelos santos que morreram em Cristo lá em cima. Um reino onde tudo será restaurado para o reino do Senhor Jesus Cristo. O período de milênio é um maravilhoso momento na humanidade. Imagine crianças que vivem até os 100 anos. De Dexter Bongacon, aqueles santos vão reinar sobre a terra e não no céu, porque não há mais o que reinar quando Deus Pai Todo-Poderoso já estiver lá. Você não vai aprender nada novo nos sermões católicos, porque são os mesmos sermões do ano anterior. É tudo igual. De Monet Espanhol, nunca ouvi a respeito do reino de 1000 anos. Irmão L, nem mesmo uma história sequer do meu pai falecido, que era ministro da Igreja de Cristo nas Filipinas. Quando eu era criança, tudo o que ele me dizia era principalmente quando eu estava com preguiça. Tudo o que ele dizia era que do suor e do teu sangue você comerá o pão. As pessoas que serão reinadas estarão sobre a terra, por isso reina sobre a terra. É grande estupidez o que outras denominações acreditam que o reino será no ar com os pássaros. Isso veio do Michael Sandoval. De Sofia Luiz Rodrigues, em outras igrejas você gasta dinheiro para ouvir mentiras baseado no próprio entendimento dos pastores, mas neste podcast, a verdade inédita da Bíblia, tudo é de graça e você consegue ouvir a verdade inédita sem pagar por nada. Somente nesse podcast eu ouvi que há um reino de 1000 anos de Cristo mencionado na Bíblia. Definitivamente isso nunca foi mencionado nas missas católicas que eu compareci. Bom para você, diz o irmão Yuli, que você pelo menos ia, eu nem ia, diz o irmão Yuli. É um grande conforto saber que meus entes queridos, que não aceitaram ainda os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho, ainda terão chance no milênio. É tão bobo para outros pensar que os 1000 anos é o reino de Cristo indefinido sobre a igreja. Os números na Bíblia mostram exatidão e precisão. God King disse, na hora de dormir, eu já estava muito cansado, mas eu não consegui dormir para poder ouvir, porque eu não queria perder essa oportunidade de ouvir e entender o que vai acontecer no reino de 1000 anos que está por vir. Graças a Deus por essa grande oportunidade. Amém. De M.J. Abusman, é muito claro que outras religiões realmente não souberam sobre os 1000 anos, pois é algo que estava escondido deles. O irmão L, comparando os ensinamentos de outros com a verdadeira religião, mostra que eles realmente são ignorantes da verdade da Bíblia. De Sarah, meu irmão me perguntou se eu posso ver o futuro. Agora eu posso dizer que eu vejo o futuro, mas graças a Deus pela verdade inédita da Bíblia. Quer que a gente continue lendo, irmão L? Porque acho que vai chegar a 1 milhão de mensagens também. Da irmã Ione Kiel, esse tópico mostra quão grandioso e amoroso é nosso Deus, por dar um período de graça para as pessoas que são cabeças duras, para se submeterem a fazer boas obras de Deus e crer que Deus existe. Amor incondicional. De outras religiões
tem suas próprias interpretações dos 1000 anos, mas somente o irmão L revela a verdade inédita sobre ela, graças a Deus. De Libert Salice, estou muito satisfeito, e é claro que o reino de 1000 anos será aqui na Terra, graças a Deus. De Sol e Gano, eu realmente desfrutei ouvir este podcast único enquanto estava preparando a janta. Eu espero ouvir mais episódios que nunca ouvi de outros pastores. E lembre-se, irmãos e irmãs, irmão ele disse, que segundo as religiões que nós ouvimos, a opinião deles sobre o período de 1000 anos, a Nova Jerusalém vai descer do céu sobre esta terra, e Satanás e seus seguidores vão cercar a santa cidade. Isso é impossível. É uma informação errada grosseira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Essa Igreja Adventista do Sétimo Dia merece ser investigada por estudiosos sérios da Bíblia. Mas esta religião fundada por uma mulher precisa ser investigada por pesquisadores sérios da Bíblia, pois há tantos ensinamentos errados e enganadores. Imagine que eles começaram o milênio deles, segundo eles, em 1975, mas até agora não houve uma ressurreição que aconteceu. Então essas são coisas que eu não quero simplesmente deixar no ar. Então eu só quero pedir um favor, vamos fazer uma parte 2 deste tópico sobre o reino milenar de Cristo. Mas está por vir, irmãos e irmãs, se Deus quiser, no próximo domingo. E com isso queremos agradecer a cada um de vocês que participaram no episódio desta noite e cada um de vocês que nos ajudou a chegar a 1 milhão de downloads. 1 milhão de downloads e continua contando em 2 meses no ar. Obrigado a todos. E é claro, graças a Deus por nos dar essa oportunidade de servir a todos vocês. E mais uma vez, queremos agradecer a senhorita Aira por se juntar a nós. Irmã Aira, sim, irmão Yuli, sim, graças a Deus por esta grandiosa oportunidade de se juntar aos nossos buscadores da verdade para ouvir essa verdade inédita. E mais uma vez, o meu coração está cheio de esperança com a revelação de que Deus tem nos dado através do irmão L. E estou ansiosa para esta promessa de Deus. E eu espero que permaneçamos com Deus e possamos experimentar esses dias que Ele nos prometeu. E graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmã Aira, por se juntar a nós esta noite. E esperamos que você tenha aprendido algo novo. E esperamos vê-la, ou ouvi-la melhor, outra vez, na semana que vem. Então, esse foi o seu apresentador, humilde apresentador, Yuli Mivilamin, e o seu servo inútil, o irmão Eli Soriano. E se juntem a nós no próximo episódio, se Deus quiser, para outro tópico interessantíssimo sobre o período de 1000 anos, na verdade inédita da Bíblia, porque você merece a verdade.